Olá, meu nome é Gabriel Martini, eu sou arquiteto de soluções da AWS. Na apresentação, eu vou abordar sobre a estratégia de RAG dentro do Amazon Bedrock, como que a gente faz para aplicar o Retrieval Augmented Generation no Amazon Bedrock. Para começar a nossa agenda, vou introduzir o que é essa técnica, como que a gente pode trazer mais contexto ali para os nossos modelos fundacionais. Após isso, eu vou falar um pouco sobre a nova funcionalidade do Amazon Bedrock, que é o Knowledge Base. A gente vai ter uma demonstração prática, então a gente vai colocar a mão na massa para ver como que a gente pode aplicar o Knowledge Base dentro do serviço. Por fim, eu vou trazer alguns próximos passos, alguns links e treinamentos que vocês podem seguir para se aprofundar no assunto. Por que a gente utiliza o RAG? Para que o RAG serve? Quando a gente começa a utilizar as LLMs, a gente percebe que as LLMs não conseguem responder a todas as informações. Isso porque a gente tem um conjunto de dados que foi utilizado para o treinamento, que é um conjunto de dados restrito. Então, geralmente, esse conjunto de dados ele vai até um determinado tempo. Então, você tem que frequentemente atualizar esses modelos para ter informações mais novas. Uma outra questão também é que esse conjunto de dados geralmente são dados públicos. Então, você não tem acesso a dados privados. Por exemplo, caso você queira trazer um contexto interno da sua empresa, trazer algum documento, alguma informação que seja privada, você não consegue utilizando os modelos comerciais e os modelos open source, porque não foram treinados com esse dado. Com isso, a gente tem alguns problemas que podem ser gerados. Um deles é a alucinação. Então, quando a gente começa a fazer perguntas que o modelo não sabe, o modelo vai tentar responder ali, com base na probabilidade, o que poderia ser a melhor resposta para aquela pergunta. Mas nem sempre aquela resposta está correta. Então, o modelo está respondendo ali com confiança, mas aquela resposta não traz as informações corretamente. É o que a gente chama de alucinação. E para que a gente consiga melhorar isso, a gente tem que customizar esses modelos. E esse processo de customização pode ser feito de diferentes formas. A gente pode retreinar o modelo, a gente pode executar o que a gente chama de fine tuning, que é fazer uma adaptação em cima desse modelo, ou utilizar a estratégia de RAG. E por que a estratégia de RAG é muito utilizada? Além de trazer uma menor complexidade, a gente consegue atualizar esses modelos com base em documentos internos e novas informações. A gente armazena essas informações em uma base de dados e traz essas informações como contexto para uma LLM existente. Ou seja, a gente não precisa refazer um treinamento desse modelo, a gente basicamente traz novas informações ali que vão dar contexto para a LLM conseguir responder aquela pergunta. Existem diversas formas de a gente fazer isso. Eu vou mostrar como que a gente pode aplicar uma arquitetura de RAG. Geralmente, nós separamos em duas grandes sessões. Uma primeira sessão, onde nós vamos fazer a ingestão dos dados, e uma segunda sessão, onde nós vamos gerar o texto. A ingestão de dados, primeiro, nós começamos coletando ali quais documentos e quais informações novas são interessantes para a gente trazer como contexto para a LLM. Então, a gente armazena esses documentos em uma base. Por exemplo, a gente vai demonstrar aqui com o Amazon S3. Esses documentos armazenados, geralmente, a gente pode utilizar, por exemplo, PDF, planilha, documentos CSV, entre outros. A gente precisa fazer um pré-processamento desse documento. Então, a gente transforma, por exemplo, o conteúdo de um PDF em um formato de texto para que a gente consiga processar esse texto. Após a gente transformar isso em texto, nós efetuamos o processo de embeddings. O processo de embeddings ele é executado através de um modelo de embeddings, então é um modelo fundacional também, onde transforma o texto em um formato vetorial. Então a gente transforma o texto em números. E por que a gente faz isso? Quando a gente transforma esse texto em vetores, além de uma busca textual, a gente consegue fazer uma busca semântica entre esses vetores. Então, a gente consegue calcular a distância desses vetores e interpretar o contexto de uma pergunta para encontrar ali quais vetores podem trazer a possível resposta daquela pergunta. Então a gente transforma esse texto em vetor e armazena isso em uma base vetorial. Então hoje existem diversas bases vetoriais. A gente vai trabalhar, por exemplo, com o Amazon OpenSearch, onde a gente consegue utilizar algoritmos próprios para conseguir fazer essa busca vetorial. Após a gente fazer todo esse processamento da gestão de dados, a gente passa para o fluxo da geração de texto. Dentro desse fluxo, a gente começa na nossa aplicação, onde o usuário vai escrever um prompt, então uma pergunta, por exemplo. Essa pergunta ela precisa ser transformada em vetor, então a gente precisa transformar o texto da pergunta do usuário para um formato vetorial. Então, novamente, a gente utiliza o mesmo modelo de embeddings para vetorizar esse texto, e através desses vetores, a gente faz uma busca de similaridade na base vetorial. Então, a gente faz uma busca encontrando ali vetores possíveis que possam responder aquela pergunta do usuário. Então, quais são os vetores mais próximos, baseado no contexto, para responder aquela pergunta do usuário. Encontrando os vetores mais próximos, a gente transforma esses vetores de volta para um formato textual, e adiciona esse texto como contexto para o prompt do usuário, um processo que a gente chama de prompt aumentado. Então, a gente junta a pergunta que o usuário fez com esses pedaços de texto que a gente encontrou dentro da base vetorial. Com isso, a gente consegue passar o contexto, possivelmente, para responder aquela pergunta. E com esse contexto, a LLM, o nosso modelo aqui, no caso, para geração de texto, vai interpretar aquele contexto que foi passado junto ao prompt para gerar uma resposta final. Bom, esse processo, ele pode ser complexo. A gente viu que tem diversos componentes e diversos processos para a gente executar dentro dessa arquitetura. Com o Amazon Bedrock, a gente tem funcionalidades que facilitam esse processo. Então, a gente consegue tratar essa estratégia de RAG de forma gerenciada. Então, o Amazon Bedrock ele vai ser um serviço serverless, que vai permitir que a gente escolha ali os modelos fundacionais para trabalhar dentro da nossa aplicação. E ele também vai trazer algumas funcionalidades para facilitar a estratégia de customização desses modelos. A funcionalidade que a gente vai utilizar dentro do Amazon Bedrock para facilitar a estratégia de RAG é o que a gente chama de Knowledge Base, ou bases de conhecimento. Então, o Knowledge Base ele vai permitir que a gente crie toda aquela arquitetura e todo o processo também ali de transformação para vetores, busca vetorial, transformação do vetor para texto, e a integração com as LLMs de forma gerenciada. E como que o Knowledge Base faz isso? Aqui tem um exemplo de arquitetura utilizando o Amazon Bedrock. Então, todo aquele primeiro estágio ali do processamento do documento, armazenamento daquele documento na nossa base vetorial, e também a transformação do texto e dos vetores, passam a ser gerenciados pelo Knowledge Base. Então, ele facilita todo aquele processo, aquela orquestração que a gente tinha entre base vetorial, os modelos de embeddings e os modelos de LLM. Para ficar mais claro, a gente vai agora fazer uma demonstração. A gente vai mostrar na prática como que a gente pode aplicar o Knowledge Base. Dentro da nossa demonstração, a arquitetura que a gente vai seguir é a seguinte. A gente vai ter um notebook. Esse notebook, ele primeiro vai escolher alguns documentos. Então, no nosso caso de uso, a gente vai pegar a documentação do Amazon Bedrock, vai pegar esse PDF, armazenar isso dentro do Amazon S3, e aqui a gente está utilizando como fonte de dados. Dentro do nosso notebook, nós vamos fazer uma chamada de API para iniciar a ingestão desses documentos utilizando o Knowledge Base. Então, o Knowledge Base vai na nossa fonte de dados, faz todo o processamento daquele documento PDF, então transforma aquele PDF em um formato de texto, executa a vetorização do nosso texto utilizando, aqui no caso, o Amazon Titan Embeddings, então ele transforma o nosso texto para vetor, e depois armazena isso dentro do Amazon OpenSearch Serverless, para que a gente consiga fazer a nossa busca vetorial. Com esse processo feito, a gente parte agora para a aplicação cliente, onde o usuário vai digitar um prompt dentro dessa aplicação, a gente vai executar uma chamada de API para o Knowledge Base do Amazon Bedrock,
O Knowledge Base vai transformar esse texto em vetores, executar a busca de similaridade dentro do Amazon OpenSearch e, por fim, vai criar o prompt aumentado e gerar uma resposta final. No caso da arquitetura, a gente está utilizando o Code 3 Sonnet como nossa LLM para geração da resposta final. Vamos ver na prática como que a gente faz isso agora. Bom, pessoal, então aqui para demonstração, nós temos duas aplicações. Uma aplicação do lado esquerdo, ela não está utilizando a técnica do RAG, e a aplicação do lado direito, ela está utilizando a técnica do RAG com o Knowledge Base. Então, vou fazer um primeiro teste aqui, na primeira aplicação, vou perguntar o que é o Amazon Bedrock. Então, esperado que o modelo alucine, porque os dados de treinamento do modelo não continham as informações do Amazon Bedrock. O Amazon Bedrock foi lançado no ano passado, então as informações sobre o serviço não estavam dentro dos dados de treinamento. Você pode ver que a resposta aqui está incorreta. Então, o modelo trouxe aqui informações sobre instância de memória, alto desempenho, escalabilidade, mas não explica de fato o que é o serviço. Vou fazer um outro teste aqui. Quais os FMs do Amazon Bedrock? Então, quais são os modelos de fundação? Ele traz aqui informações sobre instâncias. Errado novamente. Então, nesse caso aqui, o modelo está alucinando. Do lado direito, a gente tem a aplicação com RAG. Então, vou executar o mesmo prompt. Perguntar o que é o Amazon Bedrock. Então, agora, nessa aplicação, ele me retornou uma resposta correta. Então, aqui explica que o Amazon Bedrock é um serviço totalmente gerenciado da AWS, que oferece uma variedade de modelos de base de alta performance. Então, aqui a informação está correta, justamente porque a gente está utilizando uma base de conhecimento ali dentro do Bedrock, e a gente está utilizando a documentação do Amazon Bedrock para trazer esse contexto para o modelo. Vou executar outra pergunta aqui. Quais os FMs disponíveis? E agora, ele me trouxe aqui uma lista correta com os modelos disponíveis dentro do serviço. Então, agora vamos ver na console como que a gente constrói essa demo. Aqui dentro da console, a gente está aqui dentro da página do Amazon Bedrock. Aqui em orquestração eu tenho a minha base de conhecimento. Eu vou entrar aqui nessa funcionalidade. Vocês podem ver que eu tenho uma base de conhecimento. Dentro aqui da configuração, a gente do lado direito temos um teste, então a gente pode testar o funcionamento dessa base de conhecimento. Vou selecionar aqui um modelo para teste. Vou fazer a mesma pergunta, o que é o Amazon Bedrock. Então, esperado que retorne a mesma resposta que retornou ali na aplicação final. Ele trouxe aqui o Amazon Bedrock, é um serviço gerenciado da AWS que permite acessar e personalizar modelos de linguagem de última geração. Então, a resposta está correta. A gente pode olhar aqui qual foi a fonte de texto, do documento que a gente está alimentando essa base, qual foi a fonte para que fosse gerada essa resposta. Então, aqui ele me trouxe 2 pedaços de texto, referenciando um documento que está no Amazon S3, que é um documento PDF de FAQ da documentação do Bedrock. Bom, além desse teste rápido que a gente pode fazer aqui na console, nós temos aqui a informação da fonte dos dados, então onde eu coloco os meus documentos, e aqui eu posso executar um sync, posso sincronizar, para que o Knowledge Base faça a ingestão desses documentos dentro da minha base vetorial. Aqui eu tenho o modelo de embedding que está sendo utilizado, no caso eu estou utilizando o Amazon Python Embeddings. E aqui abaixo eu tenho o meu banco de dados vetorial, que no caso a gente está utilizando o Amazon OpenSearch Serverless. A gente pode criar essa base de conhecimento aqui na console, mas a gente também pode criar por APIs, que é o que eu vou mostrar agora, como que a gente cria essa base por APIs e como que a gente consegue testar ali utilizando as APIs do Bedrock. Para isso, eu tenho um notebook dentro do Amazon SageMaker Studio, com o código pronto para a gente executar, e eu vou explicando o que está acontecendo aqui em cada uma das etapas. Então, como primeiro caso, nós vamos aqui instalar algumas bibliotecas. No caso, a gente está utilizando a biblioteca Boto3, que é o SDK da AWS para Python. Então, a gente vai utilizar o Boto3 para fazer a interação com os serviços da AWS. Logo aqui em seguida, estou importando o Boto3, estou importando também uma biblioteca do OpenSearch para a gente criar os nossos índices ali dentro da base vetorial e criando os clients para que a gente consiga fazer as chamadas de API para o Bedrock e para os outros serviços. Então aqui eu tenho esse prompt, quais os modelos disponíveis dentro do Amazon Bedrock, a gente já testou esse prompt na aplicação. E nesse primeiro instante, a gente vai testar novamente esse prompt utilizando o modelo Cloud Instant dentro do Bedrock, e é esperado que o modelo não traga a resposta correta, porque a gente está testando sem a base de conhecimento. Então aqui eu estou utilizando a API Invoke Model, e o modelo me retornou. Aqui o modelo alucinou, então ele me trouxe aqui informações sobre colchões disponíveis, colchões de espuma, então informação incorreta. Agora, a gente vai criar a nossa base vetorial no Amazon OpenSearch Serverless. Então eu vou criar aqui todo o permissionamento para essa base vetorial e vou criar uma collection dentro do OpenSearch Serverless. Então ele me retornou aqui a collection criada. Agora eu vou criar um índice dentro da minha base vetorial para que eu consiga armazenar os vetores que eu extraí dos documentos. Então aqui ele está criando um índice. Enquanto o índice é criado, a gente vai importar aqui o nosso arquivo para fazer a ingestão dentro da base de conhecimento. Então eu tenho aqui um arquivo PDF, que é o FAQ da documentação do Bedrock. Então a gente tem aqui, por exemplo, como começar a usar o Bedrock, então a gente tem uma lista de perguntas dentro desse documento PDF. Então eu vou fazer o upload desse documento para o Amazon S3. Aqui eu vou definir a estratégia de chunks criados ali para os vetores no Amazon OpenSearch.
Os chunks nada mais são do que os pedaços de texto que a gente vai armazenar dentro do OpenSearch. Então, eu estou colocando aqui, no máximo, 512 tokens. E o próprio Knowledge Base vai separar esse texto para mim, nessa quantidade que eu especifiquei de tokens. Aqui, eu estou criando a minha base de conhecimento, utilizando a Create Knowledge Base. Então, a minha base de conhecimento já foi criada. E, em seguida, eu vou criar a fonte de dados, integrar isso à minha base de conhecimento. Então, estou criando um data source para a minha base de conhecimento. E meu data source, no caso, é o Amazon S3. Agora que eu já criei um data source, eu vou iniciar a ingestão do documento PDF para a minha base de conhecimento. Então, utilizando a API Start Ingestion Job, a própria base de conhecimento do Amazon Bedrock já vai extrair o texto do PDF, fazer a vetorização utilizando o modelo de embedding Amazon Titan e vai importar esses vetores para dentro do Amazon OpenSearch. Então, a gente pode ver aqui que o job de ingestão ele está iniciando. Então, aqui ele já trouxe como completo e me retornou um ID para a minha base de conhecimento. Utilizando esse ID, eu consigo fazer as chamadas de API para que a base de conhecimento retorne ali os chunks de texto baseado no meu prompt e gere uma resposta. Então, essa primeira API que eu estou chamando, Retrieve and Generate, a gente está passando o prompt, a base de conhecimento e o modelo que a gente vai utilizar para a geração do texto, né? No caso aqui o Cloud Instant. Essa chamada de API, ele já vai fazer a consulta no Amazon OpenSearch, já vai fazer todo o processamento ali dos vetores, transformação para texto, e também já vai gerar o texto para mim, a resposta final, utilizando a minha LLM. Então vamos ver aqui a resposta. Então a resposta retornada pelo modelo, o Amazon Bedrock disponibiliza uma variedade de modelos de IA generativa de empresas líderes como AI21, Anthropic, Cohere, Meta e Stability. Então aqui o modelo respondeu corretamente e o Knowledge Base já fez toda a orquestração disso para mim. A gente também pode ir um pouco mais a fundo e ver quais foram os chunks de texto utilizados para gerar essa resposta. Então, os chunks de texto que o Knowledge Base colocou dentro do prompt, né, naquela técnica de prompt aumentado que a gente explicou, foram esses daqui. Caso você tenha a necessidade de criar uma regra de negócio para definir quais chunks de texto devem ser utilizados como contexto para a sua LLM, você pode utilizar a API de Retrieve também. Então, ao invés de você já deixar essa responsabilidade de recuperar os chunks de texto e já gerar o texto utilizando a API Retrieve and Generate, você pode utilizar só a API Retrieve para efetuar a busca ali desses chunks dentro do Amazon OpenSearch. Então aqui, como vocês podem ver, a gente não tem mais uma resposta final gerada. Aqui a gente tem os textos retornados ali, baseado no nosso prompt, que foram retornados do Amazon OpenSearch. Então, aqui a gente tem um pedaço de texto, a gente tem o local do arquivo, e temos também um score. Então é retornado um score, e a gente pode definir uma regra de negócio, filtrar por esse score, ou filtrar pelo nome do arquivo. Enfim, a gente pode trabalhar da maneira que a gente quiser para os textos retornados ali a partir do prompt. E agora, eu vou terminar aqui o que a gente acabou de criar. Então nós vimos como trazer mais contexto para a nossa LLM utilizando o Knowledge Base dentro do Amazon Bedrock. Caso você queira ir além, eu trago aqui a sugestão da utilização dos agentes dentro do Amazon Bedrock. Então, os agentes são uma outra funcionalidade do Amazon Bedrock e permite com que a gente orquestre a execução de tarefas utilizando as LLMs. Então, o Amazon Bedrock vai fazer toda a integração com os serviços da AWS, vai gerar prompts testados para que você consiga orquestrar e fazer com que a sua LLM execute determinadas ações, como, por exemplo, fazer uma busca em um banco de dados ou até mesmo armazenar novas informações dentro do banco de dados. Eu deixo aqui também alguns links de cursos que vocês possam fazer, alguns exemplos de documentação, para que vocês possam se aprofundar tanto no RAG, nos agentes, e alguns exemplos de prompts e como a gente consegue utilizar esses prompts para fazer essas buscas na nossa base vetorial. Muito obrigado. Qualquer dúvida, fica à vontade para entrar em contato comigo. E obrigado por assistir a nossa sessão. Olá, eu sou Alex Lima, eu sou arquiteto de soluções aqui na AWS Brasil. E nessa sessão a gente vai falar um pouquinho sobre como treinar e ajustar modelos de machine learning de última geração utilizando o Amazon SageMaker. Para isso a gente vai mergulhar em alguns dos principais desafios relacionados ao processo de treinamento desses modelos de aprendizado de máquinas mais avançados, mais sofisticados, e também a gente vai falar como o Amazon SageMaker consegue ajudar nesse caso de uso, para ter esse tipo de modelo. Por fim, a gente também vai explorar algumas técnicas relacionadas ao processo de personalização, como por exemplo o ajuste fino, o fine tuning, o prompt engineering, o pre-train, né, que seria basicamente você treinar o seu modelo from scratch ali do zero dentro desse universo de modelos sofisticados, né? Tudo isso utilizando o Amazon SageMaker. Agora, antes da gente começar a falar desses itens em particular, é importante a gente só lembrar que o machine learning, a aprendizagem de máquinas, ele já se provou ser útil em uma gama de aplicações, desde a de recomendações, a previsão de risco de crédito, direção autônoma ou até mesmo análise inteligente de documentos. Mas aí, recentemente, a gente observou uma explosão de interesse, principalmente nesses modelos de aprendizado profundo, dentro da área de visão computacional e processamento de linguagem natural. Para você ter uma ideia, apenas alguns anos atrás, esse era o tipo de resultado que a gente poderia obter se a gente pedisse para um modelo como, por exemplo, a StackGAN fazer a geração de uma imagem de uma sala de estar, né? Aqui, a gente pode observar que não é algo bem convincente, não há uma coerência e realmente é até difícil perceber que isso aqui é uma sala de estar, mesmo com todas as boas intenções do modelo. Mas apenas alguns anos depois, né, agora utilizando modelos como, por exemplo, o Stable Diffusion XL, a gente consegue gerar imagens como essa, onde a gente precisa olhar de perto para realmente perceber que não é uma imagem real, é realmente algo muito impressionante. Hoje é bem provável que você já tenha se deparado com diversos tipos de imagens geradas por modelos como esse, né, graças aos avanços que a gente teve em modelos de machine learning. Mas como é que tudo isso aconteceu? Bom, em primeiro lugar, a gente teve uma melhoria significativa em termos de algoritmos, né? Isso realmente foi muito específico. Principalmente com a chegada e a utilização da arquitetura Transformer, que é utilizada em muitos dos modelos em larga escala, que provavelmente você já ouviu falar ou utilizou. No entanto, a gente também teve um aumento no volume de dados de amostras utilizados nesses datasets, né, para ter esses modelos cada vez mais robustos, e por serem modelos cada vez mais robustos, né, a gente tem observado modelos com uma maior quantidade de parâmetros a serem utilizados no tempo de treinamento. E por conta dessa quantidade de parâmetros maior, a gente também observou uma maior utilização na quantidade de computação utilizada para treinar esses modelos. E algumas pesquisas recentes mostram pra gente que se a gente continuar aumentando essas dimensões, a gente vai conseguir obter resultados cada vez melhores. Então, pra gente ser competitivo, é realmente interessante pensar em como aproveitar esses avanços para a gente proporcionar as melhores experiências possíveis para os nossos clientes
finais, para os nossos usuários finais. E treinar esses modelos em larga escala é algo realmente incrível, né? Mas como isso funciona na prática? É simplesmente pegar ali uma topologia gigantesca e começar a treinar? Na verdade, não é assim. É um pouquinho mais complicado devido a alguns desafios, como, por exemplo, a utilização do hardware mais recente, né? Em alguns, a cada ano, né, a gente tem ali algumas inovações em hardware que vão resultar em melhorias significativas, aumentando a eficiência de treinamento desses modelos, ali, em torno de 2, 9 vezes mais. Mas mesmo assim, somente ter acesso a esse hardware de ponta não é suficiente. A gente precisa pensar em quão bom ele funciona. Ele é resiliente, ele é resistente a falhas, né? De forma suficiente a manter com que o meu treinamento continue, mesmo com algumas pequenas interrupções a nível de distância. Isso aqui é um ponto muito interessante, principalmente quando a gente considera que esses modelos eles podem levar semanas ou até mesmo meses para serem treinados. Então a gente realmente precisa pensar nessa integridade de hardware, de infraestrutura que a gente vai utilizar para treinar esses modelos mais complexos. Além disso, a gente precisa pensar no fator orquestração e em como a gente pode utilizar os recursos que a gente tem disponível de uma forma mais eficaz. Então aqui isso é muito interessante, principalmente se a gente tiver uma grande equipe de AI legal e que queira treinar vários modelos de aprendizado de forma simultânea. Então aqui a questão da orquestração é algo realmente bastante significativo. Além disso, se você vai treinar modelos complexos, maiores, supõe-se que você tem uma volumetria de dados também muito grande. Ou seja, aqui é necessário a gente ter uma estratégia de dados madura e robusta o suficiente para que a gente consiga processar e analisar esses dados, né, e fornecê-los para os nossos modelos de machine learning sem que haja uma sobrecarga na nossa infraestrutura. Além de tudo isso, a gente precisa pensar em escalabilidade, principalmente porque esses modelos são muito grandes. Tanto a nível de infraestrutura para comportar maior quantidade computacional, maior carga computacional para fazer o processo de treinamento desses modelos, quanto também em relação aos algoritmos utilizados. Isso porque muitos dos modelos que a gente treina hoje em dia, especialmente modelos fundacionais, os FMs, os foundation models, eles acabam não cabendo em um único acelerador gráfico, tá? E daí, precisa a gente explorar opções de treinos escaláveis. E finalmente a gente também precisa pensar sobre custo. Treinar esses modelos, eles pode custar algo ali em torno de centenas de milhares ou mesmo milhões de dólares. Então é super importante a gente pensar em frugalidade aqui de recursos, de utilização desses recursos aqui. Além disso, a gente também precisa pensar em utilização do tempo da equipe. Para você ter ideia, muitos dos nossos clientes enfatizam pra gente que uma das suas principais prioridades é assegurar que suas equipes de AI, ML, cientistas de dados, engenheiros de machine learning, não percam muito tempo lidando com questões relacionadas à infraestrutura e se foquem ali em pesquisa de desenvolvimento e treinamento desses modelos de melhoria constante. Mas há sempre uma luz no final do túnel e o Amazon SageMaker pode ser uma solução muito eficaz para lidar com grande parte desses desafios que a gente viu até aqui. Mas vamos ver então como é que isso funciona em termos mais práticos, né? Então aqui eu vou trazer para vocês um exemplo, uma arquitetura de exemplo sobre como a gente consegue fazer o processo de treinamento desses modelos robustos de forma gerenciada utilizando o Amazon SageMaker. Todo esse processo começa com uma chamada de API para o SageMaker SDK. Nessa chamada de API a gente vai precisar fornecer algumas informações, como por exemplo a volumetria de dados, onde estão os nossos dados de treinamento, as métricas que a gente vai utilizar, as configurações de cluster que vamos proporcionar para fazer o treinamento desse modelo, dentre algumas outras informações. Então, uma vez que a gente passa essas informações para o SDK SageMaker, o SageMaker começa a preparar o cluster de treinamento para a gente, já ali com algumas configurações ideais, como por exemplo configurações relacionadas à VPC, à rede, de modo a simplificar o trabalho desse ML Builder. É claro que se você quiser também há flexibilidade para você ajustar essas configurações conforme as necessidades do projeto, né? Então isso também é um ponto muito legal. Agora, durante a inicialização desse cluster, né, uma vez que esse cluster está sendo inicializado, há também uma verificação de integridade nesse hardware para assegurar uma eficiência operacional. Ou seja, antes mesmo de começar o processo de treinamento e contabilização dos custos, né, aqui o SageMaker vai fazer uma verificação para verificar se está tudo certinho para começar em si o processo de treinamento. Esse aqui, o próximo passo é o carregamento de dados. Aqui a gente pode fazer o carregamento de dados de fontes como, por exemplo, o Amazon S3, o Amazon FS ou o Amazon FSx for Boost, né? Seja no processo de cópia de dados ou streaming desses dados. Isso, claro, vai depender do caso de uso. E além dessas fontes de armazenamento, é possível explorar algumas outras, tá? Sem nenhum problema, há uma flexibilidade nesse sentido, inclusive para explorar fontes third party de armazenamento de dados, sem nenhum tipo de prejuízo. Ok, agora, uma vez que a gente tem esses dados já sendo carregados no cluster, a gente vai então, o SageMaker, no caso, vai fazer o download da imagem de treinamento ali do Amazon inicial, né? Então, a gente vai fazer o download dessa imagem para que se possa começar o processo de treinamento. O SageMaker simplifica o processo, oferecendo, pessoal, algoritmos já prontos e também containers de deep learning já equipados com os principais frameworks do mercado, como por exemplo, PyTorch, Hugging o TensorFlow, MXNet, entre outros. Então, você já consegue utilizar essas imagens que são gerenciadas pelo SageMaker de forma mais rápida para simplificar esse processo de treinamento também. Agora, é claro, e também há a flexibilidade para você criar e hospedar suas próprias imagens de treinamento para dentro do VCR e utilizá-las. Por exemplo, um desses cenários seria, por exemplo, você ter você querer utilizar, por exemplo, uma versão beta do PyTorch ou uma versão beta do TensorFlow que não está eventualmente disponível dentro dessas imagens gerenciadas do SageMaker inicial. Você tem essa flexibilidade de criação própria e ter a possibilidade de utilizar a versão que você quiser também. Então, isso é algo realmente legal. E então, uma vez que o treinamento é de fato iniciado, todos os logs, né, relacionados às métricas, eles são transmitidos para o Amazon CloudWatch. Então, você consegue fazer o acompanhamento em tempo real através do CloudWatch dessas métricas por conta desse sistema que acontece em tempo de treinamento. Além disso, todos os metadados e parâmetros também são armazenados ali dentro do SageMaker para que você consiga consultar futuramente, compartilhar esses parâmetros de treinamento com a sua equipe e daí tirar aprendizados e insights de melhoria nas configurações desse processo de treinamento. Isso também fornece suporte, né, graças a esse armazenamento, a gente consegue integrar ferramentas como o TensorBoard para fazer análise e visualização dos nossos experimentos. Além disso aqui, a gente também tem o processo de checkpoints automatizados em tempo de treinamento, ou seja, enquanto o seu algoritmo está sendo treinado, o SageMaker vai criar checkpoints desse modelo, né, criando e garantindo uma resiliência contra falhas e preservando esse progresso, né, na utilização dos gradientes alcançado até determinado momento, né, até o tempo que ele foi feito o checkpoint. Isso é bem bacana. E uma vez que o treinamento é concluído, né, o SageMaker vai salvar esse modelo, né, junto com todos os assets relacionados para que você consiga utilizar esse modelo depois, né. Uma vez que esses assets são salvos, há o desprovisionamento do cluster, mas essa mesma infraestrutura aqui, ela permite também o escalamento fácil, né. Então você pode começar com uma das instâncias de treinamento aqui dentro do seu training job, mas você consegue de forma bem facilitada aumentar, escalar a quantidade de instâncias que você vai ter dentro do seu cluster, né. Tudo isso para viabilizar treinamentos em grande escala. Um recurso bem legal que a gente introduziu recentemente aqui dentro do SageMaker é o reparo de cluster em tempo de execução. Então, se uma dessas instâncias apresentar algum tipo de problema em tempo de treinamento, o SageMaker vai fazer um handling automático desse problema. Então, ele vai identificar qual foi a instância que está apresentando algum tipo de problema, vai tentar reiniciar, ou se o problema ainda persistir, ele vai trocar essa instância por uma outra para que o treino consiga prosseguir sem a necessidade de uma intervenção humana. Então, a ideia é garantir que esse processo de treinamento aconteça de forma fim a fim, né, no menor tempo possível e sem intervenção humana. Agora, tudo isso pode parecer um pouco complexo, mas na verdade é bem simples. A chave para fazer a implementação desse treinamento gerenciado é a possibilidade de utilizar, por exemplo, o SageMaker SDK. Aqui, quando a gente está utilizando o SageMaker SDK, a gente invoca a Estimator API, que é a API responsável do SageMaker por fazer toda a implementação daquela arquitetura que a gente viu no slide anterior, né? E quando a gente vai chamar esse SageMaker API, a gente precisa passar alguns parâmetros, como por exemplo, qual a imagem, né, a imagem docker que a gente vai utilizar, que está na do ICR, né? Aqui a gente já está utilizando a versão PyTorch, né? Então já é mais simplificadinho aqui pra gente, mas a gente vai precisar de alguns outros parâmetros, como por exemplo, o entry point, que a gente precisa especificar, principalmente um script Python, que vai conter toda a especificação da topologia do nosso modelo que vai ser treinado. Aqui a gente está utilizando o C510. Então, dentro desse aqui, a gente vai encontrar ali todas as camadas, a quantidade de neurônios que a gente vai ter na nossa rede, para que ela seja, enfim, treinada. A gente seleciona também a versão do framework que a gente vai utilizar, nesse caso, a versão
versão do PyTorch, a versão do Python, e aí a configuração do cluster que vamos utilizar para fazer esse processo de treinamento. Nesse caso, a gente está utilizando uma instância do tipo NL de Syntax Large, mas aqui você consegue também aumentar essa quantidade ou explorar outras variedades de instâncias. Além disso, você especifica os parâmetros que vão ser comunicados com esse arquivo, né, esse entry point, então você tem uma comunicação com esse entry point, e também você define as métricas, né, que você vai observar e querer que sejam transmitidas ali para o CloudBot. Uma vez que a gente tem toda essa definição pronta ali da nossa HTTP API, a gente pode chamar o método fit para de fato iniciar o processo de treinamento do nosso modelo. E aí, dentro do método fit, a gente fornece como parâmetro o path do local onde está contido o nosso dataset de treinamento. A gente pode passar aqui, a gente também pode passar aqui de forma simplificada, a gente consegue passar também o conjunto de validação, né, a gente consegue fazer algumas especificações aqui dentro para fornecer um caminho de dados onde estão os nossos datasets de validação para de fato começar o processo de otimização dos gradientes. Agora, perceba que a gente está utilizando aqui o SDK de SageMaker. Mas uma novidade muito legal é que no último reinvent agora de 2022, a gente apresentou a possibilidade de você fazer a execução do seu código cloud, seu código existe e não está utilizando, por exemplo, esse API, para poder usufruir de toda aquela infraestrutura de treinamento gerenciado do SageMaker. Para isso, é muito simples, basta você utilizar o decorator remote do SDK do SageMaker. Então você tem um bloco de função, a gente tem aqui esse bloco de função, train de model, que vai conter a sua especificação, suas instruções do seu modelo, e aí você chama esse decorator em cima da função e simplesmente especifica a máquina que você vai utilizar, a instância e a quantidade de instâncias no cluster e pronto, o SageMaker já vai gerenciar e preparar automaticamente um ambiente de execução, já com os pacotes, enfim, as bibliotecas do Python, para que o seu código, esse trecho de código, seja executado no formato de SageMaker Shopping totalmente gerenciado. Bem legal, né? Agora, uma vez que o seu processo de treinamento inicia, seja utilizando o SDK SageMaker, ali com a SageMaker API, ou seja o seu código as is através do decorator remote, é possível acessar com bastante facilidade metadados relacionados a esse job de treinamento. Isso possibilita que você consiga reproduzir ou até mesmo clonar esse treinamento no futuro, se você quiser. E como você sabe, isso é muito interessante, é muito importante, inclusive, no universo do sistema de machine learning, porque é essencial a gente tirar lições novas, né, das experiências passadas, né, no caso aqui dos nossos training jobs passados, dos nossos experimentos passados. Então a gente consegue compartilhar isso aqui, obter insights, explorar possibilidades de melhoria, etc. E com frequência a gente vê que pessoas acabam registrando esses resultados, né, em uma planilha, ou mesmo no documento, e compartilha ali isso com a equipe. Porém, isso acaba dificultando a colaboração, porque não é algo centralizado, né, e além disso também não há uma certa consistência. Né. É justamente aqui que esses logs que o SageMaker proporciona pra gente ajuda. A gente consegue ter isso aqui totalmente centralizado, em um lugar, de forma automática. Então, eu executei meu training job, já prepara esse log pra gente consegue de forma fácil, e isso ajuda a gente a aprender os nossos modelos e construir, consequentemente, modelos cada vez melhores. E é claro, falando um pouquinho de monitoramento desses training jobs, isso possibilita, né, essa análise de resultados possibilita a gente identificar de forma mais clara oportunidades de melhoria e também como a gente pode otimizar o desempenho dos nossos modelos de machine learning. O que também acaba acelerando ali o processo de go-to-marketing e otimização de custos em projetos de machine learning. E aí que entra também o Amazon SageMaker Profiler. O Amazon SageMaker Profiler, ele é uma ferramenta de observabilidade de machine learning que possibilita você entender como o hardware está sendo utilizado em diversas fases de treinamento ali do seu training job. Então você consegue, por exemplo, explorar a utilização da GPU dentro ali do seu training job de forma total ou individual em nível de instâncias, né, para observar ali possibilidades de melhoria, de ociosidade de GPU, por exemplo, você consegue ter insights bem legais. Outra página bem legal que o Profile, outra feature, né, bem legal que o Profile oferece é a possibilidade de você acompanhar esses detalhes em uma timeline. Então você consegue também explorar aqui, de modo em tempo, como está se comportando essa utilização de hardware, né, do seu training job aqui nessa interface. Então isso também é algo bem legal, porque possibilita uma análise mais profunda para você compreender o que está acontecendo em determinado momento do seu training job e, claro, obter insights e oportunidades de otimização de custos e também de desempenho do seu algoritmo. Recentemente, a gente também introduziu uma nova funcionalidade ao Amazon SageMaker, que é o Smart Sifting. E essa feature, ela permite a execução do que a gente chamaria de triagem de dados, por isso o Smart Sifting. Esse processo é um processo de refinamento que acontece no seu conjunto de dados em tempo de treinamento que auxilia a utilizar o processo de treinamento ali, a convergência do seu modelo, em até 35%. Tá? No contexto de treinamento de modelos profundos, a gente constantemente fala da importância de usar datasets maiores, né, mais robustos, grandes, mas a qualidade desses dados também é crucial. Algumas amostras, alguns exemplos dentro desse dataset, elas podem ser menos informativas para o seu modelo do que outras, né? E é justamente aí que entra o Smart Sifting. Ele permite uma filtragem de treinamento, fazendo uma identificação e filtragem, uma separação dessas amostras com baixa discrepância, para possibilitar que o modelo concentre somente nessas amostras mais relevantes. Isso acelera o processo de treinamento e convergência dos seus modelos de machine learning e é bem fácil fazer a utilização dessa feature, tá? Você não precisa fazer uma modificação do seu modelo, muito robusto, ou mesmo do seu pipeline de dados. Aqui a gente tem um exemplo simples utilizando o SDK SageMaker, percebe que a gente só faz import do system data loader, e uma vez que a gente faz esse import, a gente faz só um encapsulamento de algum data loader que a gente está utilizando, que nesse caso a gente está utilizando o data loader do PyTorch, a gente especifica algumas configurações básicas e pronto, a gente já está utilizando essa feature de filtragem de amostras menos significativas, né, menos representativas ao longo do nosso processo de machine learning, de treinamento do nosso modelo de machine learning. E o legal é que a gente tem diversos clientes obtendo resultados bem legais explorando somente essa feature, né? Então é algo bem bacana que ajuda a otimizar esse processo de treinamento de modelos mais complexos. Uma outra novidade que a gente teve no último reinvent foi também o Hyperpod, o Amazon SageMaker Hyperpod, que ele foi desenvolvido com a finalidade de agilizar o processo de treinamento de modelos fundacionais, oferecendo toda uma infraestrutura resiliente e utilizada para o treinamento distribuído em larga escala. Então ele permite o treinamento com milhares de aceleradores de forma mais rápida, né, gerenciando automaticamente eventuais falhas, tudo isso para manter o treinamento desses foundation models de forma contínua, mesmo que dure aí meses a tempo, tá bom? Além disso, ele já vem equipado com diversas bibliotecas de treinamento do próprio SageMaker, né, de treinamento distribuído, o que facilita a divisão de dados de treinamento em partes menores, em chunks, em batches menores, o que vai ajudar no processamento paralelo e assim, consequentemente, o desempenho desse modelo de machine learning. E para cargas, né, workloads de treinamento que são mais demandantes, o Hyperpod pode ser um excelente aliado no que diz respeito à otimização de recursos. Então aqui a gente pode explorar, por exemplo, a otimização de recursos de GPU, aceleradores da AWS, como coisa aqui diferente. Isso é muito legal. Agora, a gente falou bastante sobre como a gente pode utilizar toda essa infraestrutura do SageMaker para treinar modelos gigantescos. Porém, para muitos casos de uso, a gente não precisa de tudo isso. Né? Às vezes a gente só quer aprimorar um modelo mais existente. Isso é bem vantajoso, né? Quando a gente já tem um modelo fundacional em mente, e a gente quer só incorporar alguns dos nossos dados contextuais dentro do nosso negócio para ajustar esse modelo a um contexto, a um caso de uso específico. Né? Então, ao trazer os nossos próprios dados, né, a gente consegue fazer esse aprimoramento com base no modelo mais generalizado, né? Um modelo mais genérico, digamos assim. Isso acaba ajudando no processo de economia de tempo e também em economia financeira. Então, você não vai precisar fazer um processo de treinamento do zero desse modelo gigantesco. Agora, um dos desafios que a gente tinha aqui era que alguns desses modelos fundacionais, eles não eram open source. Ou seja, fazer o processo de download dos pesos que foram utilizados ao longo do treinamento para que a gente pudesse fazer um ajuste, né, um fine tuning, não era algo tão trivial, né? Agora, a gente mudou isso com as melhorias que implementamos recentemente no Amazon SageMaker, e você agora consegue fazer esse processo de fine tuning, esse processo de personalização de uma forma mais fácil e principalmente segura, né, utilizando modelos third party, né? O que permite você fazer esse processo de customização mantendo seus dados totalmente privados. Né? Esse processo, como eu falei, ele preserva toda a questão de privacidade e segurança de dados, permitindo que você ajuste ali os pesos, né, de modelos third party sem revelar os seus dados para esses fornecedores third party. Né? Então é possível explorar uma gama de modelos bem variados, né, como por exemplo os modelos da Courier aqui dentro, e esse ajuste é simplificado através, né, esse fine tuning é simplificado através do SDK do SageMaker Profiler. Com o SDK do SageMaker você consegue fazer esse processo de forma bastante facilitada. E finalmente, uma vez que esse modelo é ajustado, ele é customizado, você faz esse processo de fine tuning, você consegue fazer um processo de deployment de forma também bastante facilitada, utilizando o SDK do SageMaker, explorando toda a infraestrutura ali do SageMaker. E a gente está sempre atento, como vocês puderam observar, ao que os nossos clientes precisam, né? Isso é um dos nossos principais pilares. Essa troca de ideias, ela é crucial para a gente criar e disponibilizar novas features em nossa stack de machine learning, né? Mas ainda assim, a gente também consegue explorar algumas técnicas
técnicas bem interessantes que vão auxiliar o processo de customização de modelos de linguagem avançada, o que também ajuda a ampliar as possibilidades tanto de aplicação quanto de otimização desses modelos. Né? Então, se a gente coloca alguma dessas técnicas em uma perspectiva bidimensional, a gente pode explorar alguma dessas técnicas, o comportamento de alguma dessas técnicas em relação à complexidade de custo e precisão ou eficiência. Né? Claro que o ideal, a gente sempre tá um pouco mais à esquerda aqui desse gráfico, né? O que vai ajudar a gente a explorar técnicas de personalização que sejam mais simples, né? Mas ao mesmo tempo mais baratas. Então, a gente começa de forma mais rápida aqui. Né? Mas tem toda uma progressão dessas técnicas. Né? A maioria dos nossos clientes começa explorando técnicas como, por exemplo, o Prompt Engineering, né? A engenharia de prompts, que é uma técnica bem legal, mais simples, para fazer uma espécie de guidance ali do seu LLM. Né? Mas nem sempre isso é tão preciso quanto outras técnicas que você vai explorar. Muitos clientes acabam passando direto do Prompt Engineering porque a gente chama de RAG, né? Que é Retrieval Augmented Generation, ou geração aumentada por recuperação, onde você vai ter o seu conjunto de dados contextual traduzido para embeddings e então armazenados em VectorDB. E uma vez que esses embeddings são armazenados, né? Esses embeddings contextuais são armazenados, a gente consegue fazer uma recuperação com base na query que o usuário vai passar, com base no prompt, faz a recuperação e faz uma engenharia aumentada de prompt antes da gente obter a nossa geração. Né? Então, com essa técnica de RAG, a gente consegue fazer uma espécie de injeção de conhecimento nesses modelos sem necessidade de fazer um ajuste nos pesos desses modelos. A gente tem que fazer o fine tune. Isso é bem legal. É claro que, a depender do caso de uso, a gente vai realmente precisar do fine tune. A gente tem um volume de dados maior, por exemplo, etc. Aí a gente pode explorar técnicas como fine tune. Mas todas as técnicas que a gente está vendo aqui, nenhuma delas se compara com o que a gente considera o santo graal, né? Quando a gente quer ter um modelo extremamente customizado, que seria o pre-training, né? O pré-treinamento, que nada mais é do que a criação de um modelo fundacional, foundation model, do zero. Né? Essas estratégias todas aqui, pessoal, elas também estão disponíveis no Amazon Bedrock, no Amazon SageMaker, e elas recebem um amplo suporte da nossa plataforma da cidade de GLML, tá bom? Agora, quando eu uso um, quando eu uso outro. Em particular, quando eu uso fine tuning e quando eu uso pre-training. Bom, aqui estão algumas das razões pelas quais você poderia considerar a possibilidade do fine tuning. Principalmente quando a gente está falando de um fine tuning de um modelo pequenininho, um modelo menor. O primeiro ponto positivo aqui é que a gente tem uma otimização de custo. Né? A gente vai utilizar, consequentemente, um conjunto de dados menor, porque é um modelo menor, e assim a gente ainda consegue ter uma melhoria bem robusta desse modelo, mesmo sendo pequeno, com custos bem reduzidos. Né? Então, trabalhar com modelos menores, né, como por exemplo modelos ali na casa de 7 milhões de parâmetros, resulta numa maior velocidade, tanto devido ao fator físico, né, esses modelos são menores, são modelos mais reduzidos, quanto também no tempo de inferência. Né? Então, eu treino de forma mais rápida, mas também consigo ter processo de inferência mais rápido, o que permite treinar modelos e realizar inferências com menor custo. Uma outra questão aqui é que a gestão desses modelos menores é simplificada também, que vai diminuir a necessidades complexas de armazenamento e gerenciamento desses dados. Muitos clientes acabam optando por fazer fine tuning de modelos menores, porque isso também ajuda a enriquecer a propriedade intelectual dessas empresas. Né? Então, com modelos menores, você tem essa questão ali do enriquecimento da propriedade intelectual dessas empresas, e ao mesmo tempo, por serem modelos menores, a gente consegue explorar uma gama de deployment options mais variada, como por exemplo a possibilidade de utilização de serverless. Existem alguns clientes que compilam esses modelos ali na casa de 7 milhões de parâmetros para executá-los em ambientes totalmente serverless, como por exemplo o AWS Lambda. Ou seja, resumidamente, esses modelos menores e mais especializados, eles oferecem uma flexibilidade bem interessante em uma diversidade de aplicações a um custo bem interessante. Agora, quando os meus dados linguísticos, né, os meus dados, eles não estão disponíveis em fontes públicas, como por exemplo a Wikipedia, ou Reddit, ou eu tenho trechos contextuais que não fazem sentido, ou não estão disponíveis publicamente, aí eu posso explorar técnicas como pre-training, né, ou seja, a criação de modelo fundacional do zero. Isso porque o pre-training é bastante poderoso, ele consegue ter uma abordagem de generalização muito robusta e vai criar modelos profundos, muito complexos, muito eficientes. Né? Isso permite você também fazer a construção desses modelos, né, fazer o processo de treinamento, sem necessidade de dados calculados. Né? Então isso é algo muito legal. Uma outra vantagem é a sua eficiência, como eu disse, né? Então equipes enxutas, elas conseguem concentrar esforços em um único modelo robusto e versátil, né? E aí a posteriori eles fazendo fine tuning, determinados contextos mais específicos, e isso se revela algo bem mais produtivo do que gerenciar operações menores, né, de machine learning em uma menor escala. Então o pre-training, ele se destaca como um método muito eficiente para construir modelos linguísticos personalizados, utilizando dados exclusivos, dados privados, para forjar soluções mais precisas de utilização. Eu falo em dados privados, falando dados que não são disponíveis de modo algum em fontes públicas, né? O Reddit, o Wikipedia, por exemplo. Agora, fazer o processo de treinamento de um modelo fundacional pode parecer algo intimidador, como se apenas grandes empresas ou institutos de pesquisa pudessem fazer isso. Mas na verdade, pessoal, como a infraestrutura é de treinamento robusta, né, mais sofisticada, com um time bem treinado, isso se torna bastante acessível. Aqui eu trouxe para vocês 3 exemplos, né, de modelos que foram pré-treinados, criados do zero, utilizando a Amazon SageMaker, utilizando todas as infraestruturas que tem gerenciado. Então a gente tem aqui o Stable Diffusion, que foi treinado com 5 bilhões de imagens, né, que daí quase 240 terabytes de dados. A gente tem o Falcon, o Technology Innovation Institute, que é um dos maiores modelos LLM open source que a gente tem hoje. Ele foi treinado ali com quase 1 trilhão de tokens, né, e quase 3 terabytes de dados linguísticos, 40 milhões de parâmetros. O Falcon é interessante porque ele foi treinado, né, para fazer o processo de treinamento do Falcon. O time que fez o treinamento precisou de 48 instâncias do tipo P4D, e ainda se levou ali em torno de 2 meses, né, para ter a convergência do modelo. A gente tem também o Financial LLM, que também foi treinado para vocês com quase 2 terabytes de dados linguísticos, e vários outros exemplos que a gente consegue ver. Ou seja, com treinando as expectativas, né, essas exigências que a gente está vendo aqui, em termos de volume de dados, né, parâmetros, etc., acaba sendo algo bastante alcançável, porque muitas empresas, muitos dos nossos clientes já têm esses volumes de informação bastante comparáveis aqui, né, armazenados no Lake, no Solidity Warehouse, que a gente consegue explorar sim essa possibilidade de pre-training, né. Mas como é que a gente faz isso na prática, né? Bom, se eu já identifiquei que faz sentido para o meu caso de uso, se eu já atendo os pré-requisitos, eu tenho essa volume de dados, como é que eu faço um treinamento de um modelo fundacional do zero na AWS? Bom, o primeiro passo, pessoal, é a gente reunir essas necessidades. A gente precisa, pelo menos um terabyte de dados linguísticos próprios, né, incluindo as documentos PDFs digitalizados, conversas, etc. E muitas empresas acabam combinando esses dados com dados open source, né, para que o modelo tenha tantas nuances contextuais específicas da empresa, quanto também ele consiga aprender conhecimentos gerais, né? Então, ele poderia, por exemplo, dizer e responder de forma bastante acurada no horário do nascimento do Sol em Xangai, né, por exemplo. E aí, uma vez que você tem essa coleta e armazenamento de dados, você tem que fazer um processo de pré-processamento, né? O SageMaker ele facilita esse processo, uma vez que você consegue utilizar a própria API de jobs do SageMaker para fazer esses pré-processamentos, inclusive em paralelo, utilizando um cluster, né, para uma espécie de tokenização desses dados. Então, essa infraestrutura de training que a gente apresentou ali, de gerenciamento do SageMaker, ela serve tanto para criar novos modelos zero, quanto também para auxiliar no processo de transformação geral desses dados antes do processo de treinamento em si. E após o processo de pré-processamento, né, a gente vai ali para a utilização dos conjuntos de dados que a gente vai utilizar, né, do armazenamento. Então, a gente vai explorar aqui soluções como o S3, o FSX for Cluster, né, que permite a gente explorar o armazenamento de dados mais robusto e também anexar esses dados de uma forma mais facilitada no nosso processo de treinamento. Então, esses aqui são os passos, né, que a gente teria. Uma vez que a gente tem isso, a gente começa o processo de iteração de scripts de treinamento. Né? Então, a gente consegue explorar a elasticidade da infraestrutura do SageMaker para começar a iterar ali scripts menores e, consequentemente, aumentando a robusticidade do nosso cluster. Né? Então, começar a fazer experimentos pequenos, como por exemplo a 3 Medium, e escalar até para famílias mais poderosas, né, com GPUs, etc. Tudo isso na mesma plataforma, mantendo a mesma estrutura de codificação ali com o SDK de SageMaker. Né? E uma vez que você tem esse processo de otimização finalizado, você salva o modelo
modelo para fazer uma avaliação também ali no banco de dados, como por exemplo o S3, ele vai armazenar os metadados, como a gente já viu, preparamos, o que permite a gente fazer uma análise, né, e compartilhamento das informações utilizadas e atendidas depois. Essas capacidades, elas são resultado de um extenso trabalho de inovação que a gente tem no Amazon SageMaker, né, isso é fruto de anos de pesquisa e desenvolvimento, que você consegue acessar tudo isso no Amazon SageMaker. Então a gente tem constante evolução, constante pesquisa para fornecer soluções de paralelismo, de treinamento distribuído no SageMaker, o que ajuda muitos dos nossos clientes a cortar o tempo de treinamento até 40% do tempo total. E algumas dessas features que são bem legais e vale destaque são, por exemplo, as Warm Pools, né? Então, as Warm Pools elas merecem uma atenção especial. Quando você inicia o processo de treinamento gerenciado no SageMaker, então você tem ali o provisionamento dessa infraestrutura, a verificação de integridade desse hardware antes do processo de treinamento. Agora, para desenvolvedores, engenheiros e cientistas de dados no campo de machine learning, essa espera por provisionamento ela pode ser algo bem desafiador. Então, em resposta a esses pedidos, a gente introduziu os Warm Pools, né? Que é uma inovação que possibilita o lançamento de novos jobs de treinamento em segundos, né? Reutilizando a mesma infraestrutura de cluster anterior. Né? Então, você passa para o Kika Live, né? E aí um novo training job vai aproveitar a infraestrutura anterior. Então, isso potencializa, né, toda a produtividade de times de machine learning com a utilização da API de trainings do SageMaker de forma gerenciada. Outra característica fundamental do SageMaker é a sua flexibilidade em termos de infraestrutura, que permite, por exemplo, você explorar uma variedade bem significativa de instâncias, né, que vai se adequar ali às necessidades do seu treinamento. Dentre essas opções, vai destacar aqui o AWS Training e o AWS Inference, que são chips proprietários das aceleradores gráficos proprietários da AWS, que são totalmente integrados no SageMaker, e eles possibilitam você obter uma economia, né, de tempo em torno de até 46% quando a gente compara com instâncias convencionais equivalentes ali para treinar modelos como, por exemplo, o Llama 2. Né? Isso é algo realmente bem bacana. E ao abordar, né, uma arquitetura de dados moderna e inovadora de machine learning, a AWS oferece um conjunto de serviços especializados que vão facilitar esse processo de transformação digital. Então, você encontra diversos serviços, diversas ferramentas que vão ajudar você em cada etapa, em cada tipo de customização que você queira explorar. E falando um pouquinho sobre a utilização e, em particular, formas de armazenamento, soluções de armazenamento, especialmente para workloads avançados de machine learning, vai destacar aqui o Amazon EFS for Lustre. Né? O EFSX é um serviço gerenciado, né, que oferece um suporte a uma ampla gama de aplicações, como por exemplo cenários de Big Data, aprendizado de máquinas, HPC, né, que seria a computação de alto desempenho. Mas quando a gente fala no domínio de aprendizado de máquinas, ele promove uma colaboração muito eficiente entre cientistas de dados e engenheiros, ao mesmo tempo que otimiza custos associados ao processo de treinamento de modelos de machine learning em ambientes distribuídos. Né? Então, por exemplo, a gente consegue ver esse poder do EFSX for Lustre, né, treinamentos distribuídos, no desafio do Kaggle que eu trouxe aqui como exemplo. Né? Inicialmente, esse desafio, essa experimentação estava utilizando ali um ambiente convencional, então os dados estavam concentrados nas três, havia uma transferência para as instâncias S3, onde iria se fazer o processo de treinamento, e ali os dados iam ser armazenados em blocos. Enfim, o treinamento começava e depois os assets gerados eram armazenados novamente no S3. E aí, com a implementação da EFSX for Lustre, a gente eliminou todo esse estágio de transferência de dados, né, cortando completamente o tempo de download e com isso proporcionando acesso instantâneo aos dados de treinamento. Isso levou a uma redução de 67% do tempo necessário para fazer o treinamento desses modelos, né, graças ao acesso direto e aprimorado que o EFSX for Lustre promove. E se você quer saber um pouco mais sobre essas soluções, entender um pouco mais de como treinar modelos em larga escala, as soluções de armazenamento utilizadas para machine learning, big data e computação de alto desempenho, não deixe de explorar esses QR codes que estão aqui na tela, fique à vontade para explorar nossa documentação técnica, blog posts oficiais, entre outros conteúdos que vão enriquecer seu conhecimento. Muito obrigado pelo seu tempo e a gente se vê por aí. Tchau, tchau. Olá, bem-vindos a mais uma sessão do AWS Innovate, e aqui a gente vai ver como a gente vai otimizar o desempenho e a performance dos modelos fundacionais usando o Amazon SageMaker. Meu nome é Gabriel de Oliveira, eu faço parte do time de arquitetura de soluções aqui da AWS, e com vocês hoje aqui eu vou mostrar como a gente pode tirar proveito, né, das funcionalidades de deploy de modelos do Amazon SageMaker para estar otimizando aí as questões de performance, desempenho, né, o que vai nos ajudar a otimizar também o custo dessas soluções. Lembrando que aqui a gente vai ver especificamente como a gente pode fazer o deploy otimizado de modelos fundacionais de IA generativa dentro do SageMaker. Tá? É uma alternativa a estar usando, por exemplo, o Amazon Bedrock, que você pode ter ouvido falar em outras sessões do AWS Innovate. Bom, para começo de conversa, tenho certeza de que todos aqui vão concordar se eu disser que a IA generativa tomou conta do mundo em 2023. Foi um assunto muito falado na área de tecnologia durante todo o ano. Não só isso, todas as empresas, ou quase todas as empresas, têm falado sobre esse assunto e têm tentado entender como aplicar isso ao seu negócio. De fato, se a gente pegar, por exemplo, pesquisas da Gartner, né, e pegar a metodologia de Hype Cycle da Gartner, eles vão dizer que a IA generativa hoje está no pico de expectativa dos nossos clientes. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que as empresas estão perguntando cada vez mais como exatamente a IA generativa pode ser aplicada positivamente no seu negócio. Né? Como que eles podem tirar proveito dessas tecnologias disruptivas. Né? Como que a gente pode traduzir isso daí em reais aplicações. Isso é uma questão. Né? Como que a gente pega toda essa expectativa dos clientes e das empresas e realmente traduz para uma necessidade de negócio. Né? Como a gente aplica isso para uma necessidade de negócio. Né? Ainda, como que a gente faz isso acompanhando todo o mercado de forma rápida. Né? Como que a gente pode implantar isso de uma forma rápida e otimizando performance e custo. É um pouco disso que a gente vai falar aqui nessa sessão. Né? Como a gente pode acelerar a adoção de serviços de generative AI. Bom, para começar, a gente tem uma jornada, né, que a gente pode usar esses principais pontos para poder responder essas perguntas e entender como levar a produção. Né? É uma jornada que vai da experimentação à produção. Né? Tudo começa aí com a experimentação. Então, a gente diz aqui que o primeiro passo para você estar adotando esse tipo de tecnologia na sua empresa é justamente entender quais são os modelos disponíveis. Né? Por exemplo, Llama 2, Meta, Falcon, Cloud, né? Flan, entre outros, né? Disponíveis aí tanto no Amazon Bedrock quanto no Amazon SageMaker, como a gente vai ver aqui. Né? E brincar um pouco com eles, né? Entender para que eles servem exatamente e entender um pouco, né, de uma forma bem básica, como que eles funcionam. A partir daí, uma vez que a gente entende quais são os modelos que existem, quais são as nossas opções, a gente precisa fazer uma escolha e a gente vai escolher aí um ou mais modelos para estarem sendo usados aí no caso de uso. Beleza? E a partir daí, a gente realmente começa a jornada de trazer isso para o caso de uso específico. Né? Então, uma vez que a gente escolhe um modelo, pode ser que a gente queira adaptá-lo ao nosso caso de uso. Né? Vocês podem ser que tenham uma necessidade específica, né? Pode ser que vocês queiram customizar esse modelo de alguma forma para caber ainda mais no caso de uso de vocês. Uma vez feito isso, a gente passa aí para a etapa de escolha da plataforma. Escolha da plataforma onde a gente vai conseguir desenvolver uma aplicação usando esse modelo, para que a gente consiga também hospedar esse modelo em uma infraestrutura. Né? Essa plataforma pode ser, por exemplo, o Amazon SageMaker. Né? A gente vai ver como ele oferece aqui, o SageMaker, diversas opções para você estar fazendo hospedagem, né? Tirar proveito aí de arquiteturas específicas de chip na AWS, entre outras coisas que a gente vai ver aqui, e tudo isso de forma gerenciada. Né? Mas eu vou falar um pouco do SageMaker depois. Voltando aqui, o próximo passo dessa jornada, depois da escolha da plataforma, é realmente otimizar. Né? Então,
para certos casos de uso, por exemplo, no chatbot, a gente quer ter uma latência mínima, né? Porque a gente está fazendo aí uma interação com o usuário final que vai estar esperando uma resposta, né? Muitas vezes a gente está oferecendo esse serviço no chatbot, né? Para continuar esse exemplo, para milhares de usuários, né? Então eu quero ter um throughput alto, né? Um throughput maleável, justamente para conseguir suportar todos esses clientes, né? E claro, você provavelmente vai querer manter o seu serviço disponível o tempo todo, né? Acompanhando toda essa escala. E junto com tudo isso, é muito importante, todo mundo tem essa preocupação de fazer isso com o menor custo possível, né? Então otimizando os custos. Feito isso, feita essa otimização voltada para o caso de uso, a gente consegue executar e levar o modelo à produção. Mas não para por aí, né? Porque uma vez que a gente tem um modelo em produção, a gente quer mantê-lo funcional, operacional em produção. Então, enquanto a gente tem ele já em produção, a gente vai querer fazer o monitoramento da qualidade desse modelo, né? A gente vai querer monitorar, por exemplo, a performance dele, né? Ver se algum tipo de falha está acontecendo, né? E, claro, ir atualizando com novas versões do modelo, né? Novas versões da nossa aplicação para poder suportar um constante desenvolvimento e uma constante inovação. Bom, vamos começar aqui com a parte mais delicada, vamos dizer assim, né? Tudo isso é desejável, tudo isso que eu falei aqui atrás é desejável, mas claro que existem desafios, né? Existem muitos desafios nesse ciclo de desenvolvimento, né? E a gente pode colocar 3 fatores essenciais, que são os pontos principais aqui dessa sessão, né? Que são a complexidade, custo e performance, né? Quando a gente fala de complexidade, existem vários fatores que podem influenciar aí. O tamanho do modelo, né? Por exemplo, de repente o modelo que a gente escolheu, que vai ser melhor aí para o seu caso de uso, pode ser um modelo muito grande, né? E ele vai exigir um nível de processamento muito alto, né? Pode ser que os payloads que esse modelo esteja recebendo sejam muito grandes também, tem um volume muito grande, né? Ainda você pode acabar querendo escolher mais de um modelo para o seu caso de uso. E escolhendo mais de um modelo, você pode, por exemplo, querer fazer pipelines de inferência, né? Ou seja, eu chamo um modelo, depois disso eu chamo um outro modelo, né? E monto uma sequência de passos aí, usando mais de um modelo. E tudo isso, claro, vão trazer desafios específicos aí dentro dessa parte de complexidade, né? Cada vez que a gente adiciona uma desses fatores aí, a complexidade aumenta. A gente tem também pilar de performance, né? Então, como eu comentei, o exemplo de uma aplicação de chatbot, a gente quer que a latência seja mínima, né? Se você tem uma aplicação que opera em grande escala, você vai estar preocupado com o throughput e com a disponibilidade dessa aplicação, né? Muitas vezes é um serviço de atendimento ao usuário, né? De suporte, por exemplo. Você provavelmente pode querer que esse serviço esteja disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana, né? E no fim de tudo isso, eu tenho o terceiro fator, que é o custo, né? E dentro da parte de custo, tem a parte de custo de execução do modelo, né? Eu posso ter uma sobrecarga operacional, né? Dependendo da sua carga de chamadas que você vai ter que ter uma infraestrutura adequada para receber esse tipo de chamadas, né? E o número de modelos também vai impactar, né? Porque esses modelos de IA generativa precisam, como comentei, de uma alta carga computacional, né? E a gente sabe que isso não é barato, né? E gerenciar isso também não é fácil, né? É importante a gente adicionar aqui também o custo operacional, né? Que tem a ver com o tempo e também com o dinheiro que a gente gasta para fazer a operação, né? De toda essa jornada que eu comentei ali atrás no outro slide, né? E quando a gente tem esses 3 fatores aqui, complexidade, performance e custo, a gente vai dizer que a gente tem um trilema, né? A gente pode escolher os 2 primeiros aqui que a gente quer focar tranquilamente e a fundo neles. Mas quando a gente escolher o terceiro, com certeza vai ser um tanto difícil a gente gerenciar esses desafios que a gente tem dentro de cada um aqui, né? Bom, vamos mergulhar um pouco aqui em cada um desses desafios, especialmente a parte de custo e performance, né? O que eu tenho dentro de custo, né? Eu comentei que esses modelos fundacionais, eles exigem uma alta carga computacional. Muitas vezes, ou quase sempre, na verdade, esses modelos exigem aí o uso de aceleradores, né? Chips específicos, ou GPUs, por exemplo, para poder estar fazendo essas inferências, né? Porque são modelos aí que podem estar fazendo diversos cálculos, por exemplo, multiplicações de matriz, né? Vão estar usando aí vetores, né? Vão precisar, né? Vão poder tirar proveito de processamento altamente paralelizável aí com GPUs, né? Uma alta largura de banda de memória. Então, exige um hardware específico que é custoso, né? Essas GPUs são caras, né? Todo mundo que sabe, se a gente pegar um exemplo aqui, uma instância MLP 4D 24X large, vai custar aí cerca de $38 a hora, né? Se a gente fizer uma conta e ver quanto que isso ficaria no ano para uma operação que está aí 24/7, ia ficar muito caro. Se a gente pega essa instância P4 e coloca um modelo Llama 2 do Meta, em grande escala, a gente pode ter um custo final de mais de $50 mil, né? Por mês, só para fazer isso, né? Então, são hardwares custosos. Mas claro, a gente vai ver aqui como a gente pode otimizar isso, justamente para otimizar aí o custo e não gastar tanto assim. Um outro desafio, né, como comentei, performance em escala, né? Dentro disso, a gente tem, por exemplo, voltando aqui no exemplo do chatbot que eu dei, o chatbot vai exigir uma latência de milissegundos, né? Um usuário planejando aí alguma coisa, usando o chatbot e querendo, por exemplo, usar o chatbot para planificar, para planejar uma viagem ou para pedir algumas dicas, enfim, seja qual for a intenção do chatbot, especialmente, por exemplo, em caso de suporte técnico ao usuário, um suporte de primeira camada, né? O usuário não vai querer ficar esperando muito tempo para poder receber a resposta dele, né? Então, aqui a gente quer que a resposta ao usuário seja aí em segundos ou até milissegundos, né? Para não causar aí uma experiência ruim para o cliente, né? Porém, essa latência dessa inferência pode variar de acordo com o tamanho do payload, né? Tamanho, por exemplo, da requisição que o usuário vai estar mandando para esse modelo, pode variar de acordo com o modelo que você vai estar usando e também com a infraestrutura que você vai estar usando para hospedar esse modelo, né? Aqui a gente tem que tentar avisar, distribuir o tráfego levando em consideração, né, a duração da inferência que varia de acordo com esses fatores, né? Para manter performance, né? Atualizar os endpoints é uma coisa que vai acontecer para manter performance, para manter segurança, para, enfim, para estar melhorando cada vez mais e inovando cada vez mais. Porém, é um tanto complicado a gente fazer isso, né? Se a gente pegar um modelo tradicional, por exemplo, de deploy aí Blue-green, né? Isso vai gerar o dobro do custo, né? Porque vai gerar o dobro da quantidade de instâncias, né? Então a gente tem que tentar arrumar um outro método para fazer esse deploy de atualizações nos modelos para poder estar atualizando as aplicações, né? Aqui por último, mas não menos importante, a disponibilidade do serviço vai afetar também a experiência do usuário, né? Imagine que seu usuário vai usar o seu serviço em algum momento que ele precisa muito e o serviço não carrega, né? Isso realmente não vai dar uma imagem muito boa aí pro usuário, que vai ficar frustrado, né? Se de repente tiver um problema, se você tiver um problema na infraestrutura, um problema na GPU, por exemplo, né, nos aceleradores, um problema com o modelo, vocês vão querer trocar isso rapidamente, de uma forma eficiente, né? E sem também afetar a experiência do usuário. Bom, para ajudar com todos esses pontos que eu mostrei aqui, os desafios de performance, de escala e de custo, vocês podem usar o Amazon SageMaker, uma plataforma gerenciada, né, um serviço gerenciado, né, que vai te ajudar a eliminar todo o trabalho pesado quando a gente fala de estratégias de mitigação daqueles desafios ali, né? Então, é um serviço que traz diversas funcionalidades para ajudar, consequentemente, você a acelerar, né, a implantação de muitos desses requisitos, né, para linguagens, para modelos de linguagens, né, de IA generativa, né? Vamos falar agora um pouco das funcionalidades aqui do Amazon SageMaker, tá? Como que ele vai funcionar aqui, tá? A ideia aqui é a gente fazer o deploy, né, a implantação de um modelo de IA generativa no SageMaker usando as funcionalidades de deploy, né? E uma vez que eu tenho um modelo de IA generativa hospedado no Amazon SageMaker, eu faço aí as inferências para esse endpoint que o SageMaker vai me gerar, né?
essas inferências a gente faz com uma chamada de API. Então a gente vai fazer uma requisição ao Amazon SageMaker, que por sua vez vai encaminhar isso para o modelo vai fazer a inferência e vai devolver a inferência, o resultado da inferência para você. Isso pode acontecer de diferentes formas, tá? Você tem aí diferentes modos de inferência para poder escolher no SageMaker, porque existem casos de uso diferentes onde a gente vai querer a resposta de um jeito ou de outro, né? Por exemplo, você pode querer a resposta síncrona, em tempo real, né? Em caso de milissegundos. Isso pode ser o caso aí, por exemplo, do chatbot que eu comentei, né? Ou algo que realmente o usuário vai estar interagindo ali em tempo real. Então, com esse modelo de invocação do SageMaker, você vai enviar a sua requisição, né? E já vai ter essa resposta de forma síncrona, em tempo real, em milissegundos. Uma outra forma é você usar o SageMaker com uma resposta assíncrona, né? Em near real time. Em que caso de uso isso se encaixa, né? Por exemplo, se o meu payload, né, se a minha requisição estiver incorporando aí uma imagem, por exemplo, um vídeo, né, um tipo de mídia um pouco mais pesada, que eu tenha que levar um tempo de processamento maior, eu posso escolher aí esse tipo de inferência dentro do SageMaker, né, esse tipo de endpoint para resposta assíncrona. Ou ainda, eu posso também colocar aí uma inferência em lotes, né, em batches. Então, eu posso mandar várias requisições, né, uma seleção de requisições de uma certa vez aí pro SageMaker, né, e uma vez que todas elas estiverem completas, você recebe a resposta, né. E aí, entra a parte de como que eu faço o deploy do modelo no endpoint para poder conseguir fazer esses tipos de inferência, né? Então, no SageMaker, você pode fazer o deploy de um modelo único, né, dentro de uma instância, mas você pode também fazer o deploy de múltiplos modelos dentro de uma única instância para aproveitar os recursos computacionais, né, e de memória daquela instância, daquela infraestrutura, né? Ainda, você também consegue, usando o SageMaker, fazer um pipeline de inferência, né, para que você possa, por exemplo, colocar no mesmo fluxo de trabalho a parte de pré-processamento e a parte de pós-processamento daquela requisição, também daquela inferência, né? Às vezes você quer mexer em alguma coisa, quer ter essas etapas, então você consegue fazer um pipeline usando o SageMaker, né, inclusive até para poder fazer a consulta múltiplos modelos, né? Na parte de infraestrutura, aqui também a gente tem diferentes opções de escolha para que você possa adaptar realmente o melhor possível ao seu caso de uso. A gente pode estar usando aí diferentes tipos de aceleradores, né? Então a gente tem diferentes tipos de CPUs para que possam ser usadas, né? A gente tem aí a AWS Graviton, né, para otimizar custo e performance, né? A gente tem aí instâncias com GPUs, né? NVIDIA, por exemplo, para que você possa tirar proveito da performance em escala que esse tipo de arquitetura pode prover para você. E também a gente tem os chips AWS Inferentia e Trainium, né? Como a gente pode ver pelo nome, né? São chips que o Inferentia, no caso, vai servir para a parte de inferência, né, quando o modelo já está hospedado, e o Trainium serve para a etapa anterior, né, de treinamento do modelo. Aqui no caso a gente está falando da parte de inferência, né? Então a gente poderia usar o Inf2 aqui, que seria um chip voltado, né, para fazer a inferência no modelo hospedado no SageMaker. Ou se você não quiser se preocupar com isso, você pode usar também um modelo serverless, né? O SageMaker também tem a funcionalidade de inferência com um endpoint serverless, então você não vai se preocupar aí com a instância em si que você vai estar usando, e é mais indicado aí para casos de uso onde você vai ter picos de demanda imprevisíveis, né, que você não sabe ao certo qual é o nível de computacional que você precisa ter. Bom, essas são algumas formas de economizar custos de implantação dos modelos aí no SageMaker, né? Vamos aprofundar aqui em cada uma dessas funcionalidades. Algumas eu já comentei brevemente aí no slide anterior, mas para começar a gente pode implantar vários modelos em uma única instância, né? A gente vai ver já como exatamente isso funciona, mas o legal aqui é que como o SageMaker é uma plataforma gerenciada, um serviço gerenciado, ele vai cuidar do trabalho de estar alocando esses recursos de infraestrutura para você não se preocupe com isso e especialmente não perca muito tempo com isso, né? Que pode ser custoso aí para a sua operação. Com isso, você consegue economizar até 90% do custo aí de implantação de um modelo. Como eu comentei, existem aí os chips específicos da AWS, Inferentia e Trainium, que vão estar usando aí uma arquitetura própria da AWS, especialmente otimizada para esse tipo de caso de uso, né? Eu tenho modelos aí de inteligência artificial muito grandes, né? E com eles você consegue ter uma melhor relação de performance e custo, né? Você pode ter até 40% melhor essa relação, né, em relação a uma arquitetura aí, uma infraestrutura com um acelerador semelhante, né? Se a gente comparar com instâncias de GPU, a gente vai chegar nesse 40% de otimização aí em relação à performance e custo. Um exemplo, se a gente pegar um modelo de OPT de 30 bilhões de parâmetros, né, a instância Inf2, né, vai apresentar aí 52% menos custo por bilhão de inferência em relação a uma instância semelhante que usa aí GPUs. E aqui, em terceiro ponto, né, a gente tem também a parte de autoscaling gerenciado do SageMaker, né? Então esses endpoints, eles também podem aí estar tirando proveito do processo de autoscaling. Para quem conhece autoscaling em outros serviços da AWS, já tem uma ideia de como isso pode funcionar, né? Então você consegue escalar a sua infraestrutura quando você tem uma demanda maior, né? E você pode aí estar reduzindo para 0 instâncias quando você não tem nenhuma atividade, não tem requisições, você não tem a necessidade de ter essa infraestrutura rodando, né? Bom, vamos ver como funciona aí, um pouquinho por trás dos panos, no SageMaker, essa parte de scaling, né, de alocação, né. Bom, quando a gente tem esse endpoint do SageMaker, a gente pode aí estar usando instâncias que tem aceleradores, né, os aceleradores vão ser aí, por exemplo, a GPU ou chips Inferentia, né. E aqui a gente pode usar essas funcionalidades do SageMaker para tirar o máximo proveito dessa instância, dessa infraestrutura, né. Então, o que a gente pode fazer aqui? A gente pode adicionar o modelo, né, e uma vez que a gente adiciona o modelo nesse endpoint, o SageMaker vai tomar conta da parte mais operacional e mais pesada de estar alocando o recurso para esse modelo, né. Uma coisa que a gente pode fazer, por exemplo, é colocar diferentes cópias de modelo em uma instância ou colocar diferentes modelos dentro de uma mesma instância, né. E uma vez que eu faço isso, eu posso, por exemplo, fixar o quanto de recurso computacional, o quanto de memória que eu quero alocar para aquele modelo, né. Se eu quero alocar isso para um modelo específico, e o SageMaker vai fazer o restante do trabalho, né. A alocação do modelo é feita de forma gerenciada. O scaling dos modelos também é feito de forma gerenciada pelo SageMaker e independente, né. E aqui também, quando a gente tem, por exemplo, mais de uma instância, o SageMaker tem aí também a capacidade de fazer um roteamento inteligente, né, do tráfego que está vindo, né, para poder realmente tirar o maior proveito da instância, né. Então, se tiver uma instância, um modelo que está ocupado, um outro que está desocupado, o SageMaker tem a capacidade de já direcionar para essa instância ou para esse modelo que não está recebendo requisição, né. Com isso, a gente consegue otimizar aí o custo, otimizar a performance, como comentei aí também, otimizar a experiência do usuário, né. Usando aqui essas formas de alocação, a gente consegue usar o autoscaling, o SageMaker, por exemplo, para estar reduzindo para 0, né, economizando aí quando não tiver nenhum tráfego, né. Como funciona esse tráfego inteligente? Como eu comentei, eu posso ter aqui diferentes instâncias, essas cérebrozinhos aí que estão dentro dos chips, que vocês podem ver. O primeiro lá em cima são instâncias ocupadas, né, que estão atendendo algumas requisições. Nessas de baixo, vocês podem ver que tem alguns desses símbolos, desses cérebros que estão em verde, né, que aí são os modelos que estão livres, né, dentro dessas instâncias para estar recebendo a requisição. Então o SageMaker vai ter a capacidade de olhar onde está tendo menos requisição, onde tem capacidade livre, para que ele possa ir lá direto e fazer essa chamada ali, né, sem precisar aí estar esperando outro modelo responder para poder dar sequência, né. Isso faz com que você tenha 20% menos latência, né, porque você vai ficar esperando justamente um modelo responder para estar atendendo a requisição do usuário, né. Bom,
Como eu comentei, você pode querer fazer a hospedagem, né, a implantação de modelos numa arquitetura diferente, né? Na parte de infraestrutura você pode querer escolher instâncias Inf2, né, que são as instâncias de inferência, né? Quando a gente escolhe esse tipo de modelo, é importante frisar que aqui a gente vai estar usando a biblioteca Neuron da AWS para poder fazer a compilação para esse tipo de chip, tá? Porque a gente está mudando aqui a arquitetura, então tem essa biblioteca específica da AWS para te ajudar aí na compilação. O legal é que quando a gente está usando aqui o SageMaker, se a gente quiser, por exemplo, colocar o Llama numa arquitetura dessa, a compilação já vai ser feita de forma automática, né? No momento da implantação, né? Aqui também eu vou estar tirando proveito da agilidade, do autoscaling, né? Eu vou estar podendo colocar vários modelos numa mesma instância inferência, né? E vou estar tirando proveito tanto de todas essas vantagens do SageMaker, essas vantagens operacionais e de custo do SageMaker, e também dessas vantagens operacionais de performance e de custo aí de uma instância inferência. Então a gente vai ter um desempenho melhor, economizando aqui no nosso custo. Uma coisa que vai afetar também a experiência do usuário é, por exemplo, voltando no exemplo de chatbot, né? Vou colocar o exemplo de novo. Vamos supor que você tenha uma aplicação de chatbot que ajude o cliente a planejar uma viagem, né? O cliente, o usuário final, não vai querer ficar esperando muito tempo para essa resposta, né? Então, com o SageMaker, uma vez que a gente tem um LLM ali, né, um Large Language Model, a gente consegue fazer com que a resposta já venha em pedaços para o usuário, né? Então, o SageMaker tem a capacidade de fazer um stream de dados, né, para enviar pacotes com pedaços da resposta para ir mostrando para o usuário, né? Então, como se a resposta fosse aparecendo aos poucos para o usuário na tela, para ele não ter que ficar esperando muito tempo. Isso melhora o desempenho e também agrada mais o seu usuário. Bom, e por fim, aqui nessa parte mais de funcionalidades aqui, do SageMaker, né? Uma coisa recente são os containers LMI, né? Ou containers de Large Model Inference, né? Esses containers têm diversas funcionalidades que vão estar atendendo aí aos requisitos mais atualizados de mercado, né? Então, por exemplo, nesse mundo aí de Large Language Models, de IA generativa, né? Existem várias técnicas que são usadas para otimizar a inferência em si, né? Que é mais realmente a parte do modelo, né? Para otimizar a inferência no modelo. Técnicas de quantização, por exemplo, né? Técnicas de paralelização da inferência. E aqui, no SageMaker, se você usar esses containers do LMI, né? Você consegue tirar proveito de várias coisas já prontas, funcionalidades já prontas, utilizando essas tecnologias e técnicas já do estado da arte nessa área aqui de otimização de modelos de IA generativa. Por exemplo, você pode ter nos containers LMI, já vem para você biblioteca DeepSeed, né, para você poder paralelizar os modelos de uma forma mais otimizada, né? Também vem já nesses containers o TensorRT, né, uma biblioteca específica para poder te ajudar nessa otimização também, e também aí outras funcionalidades, né, para já poder, por exemplo, implementar essas técnicas de quantização que eu comentei, né? Esse container já vai ter um suporte nativo aos tipos diferentes de instância que eu comentei aqui também, tem a funcionalidade de fazer um continuous batching e também vai dar suporte aí ao streaming de respostas, como eu mostrei para vocês aqui no outro slide. Bom, e se vocês usarem esses containers de LMI, por exemplo, para fazer o deploy de um modelo Llama 2 em 70 bilhões de parâmetros, por exemplo, vocês podem ter um grande ganho aí de desempenho, né, e uma melhor relação de preço-desempenho que está em constante evolução. Por exemplo, aqui, nesse caso que eu mostrei, usando essa instância que a gente pode ver aí na tela, os modelos mais recentes, né, as versões mais recentes do LMI vão ter uma latência de inferência 73% menor e uma taxa de transferência 60% maior em relação à versão anterior desse container. A gente consegue ter aqui também as funcionalidades de implantações contínuas, né, dentro do SageMaker, né, para conseguir atualizar o nosso modelo de uma forma mais fácil, né? Voltando àquela história que eu comentei, né? Um deploy Blue-green tradicional pode atrapalhar de certa forma, pode gerar mais custos aqui também. Aqui com o SageMaker, a gente pode fazer, né, de forma gerenciada, porque o SageMaker vai tomar conta disso para você, né, a implementação de novos modelos, né? Aqui também já de uma forma semelhante àquela tráfego, aquele roteamento de tráfego inteligente que eu comentei, né? À medida que a gente vai tirando versões anteriores, colocando versões novas, o SageMaker a gente consegue escolher para poder redirecionar o tráfego, né? E uma vez que a gente faz isso, né, as instâncias aí de frotas antigas, né, vão sendo limpas, né, a cada mudança de tráfego para poder suportar aí a nova frota, né, reduzindo a quantidade de instâncias adicionais necessárias para poder atualizar o seu endpoint, para que você consiga fazer esse deploy em fases, né? Como a gente pode ver aqui, você vai colocando porcentagens de balanceamento de carga, vamos dizer assim, para uma versão nova, também economizando e melhorando o seu desempenho. Bom, agora a gente vai para a parte prática, né? Acredito que todo mundo aqui queira ver um pouco de alguma dessas funcionalidades em ação. E a gente vai mostrar aqui uma funcionalidade recente, né, do SageMaker, que é o Model Builder, que vai te ajudar a fazer a parte de build do seu modelo do SageMaker, mas de uma forma muito mais fácil, né, e muito mais prática, para que você não tenha, mais uma vez, que tomar conta de todo o trabalho pesado, né, para que o SageMaker tome conta do trabalho pesado para você. Então, por exemplo, seguindo aqui esse exemplo, a gente vai ter aqui 3 passos. Primeiro, a gente vai definir um esquema, usando o Schema Builder. Isso aqui é basicamente um exemplo de entrada e um exemplo de saída para o seu LLM, né, para o seu caso de uso. Para quê? Para que o Model Builder do SageMaker saiba como que ele vai fazer a virtualização mais apropriada para esse caso de uso. Depois, você vai definir aí dentro do Model Builder alguns poucos parâmetros, né? Você vai definir qual é o seu modelo, e existem diferentes formas de você fazer isso. Você pode usar um modelo customizado, você pode, por exemplo, pegar um modelo, colocá-lo no S3 e aí fazer essa referência para o S3. Se você estiver usando o Hugging Face, por exemplo, você pode usar o ID do modelo do Hugging Face diretamente aqui, para que o SageMaker use esse modelo aqui. Então ele já vai tomar conta de, uma vez que ele tem o ID do Hugging Face, ele consegue redirecionar para esse modelo. E você também pode usar aí os modelos do SageMaker Jumpstart, né? Feito isso, você vai referenciar de novo o Schema Builder, vai colocar qual que é a sua role que você vai estar usando e vai fazer a chamada do Model Builder. Uma vez feito isso, a gente faz o deploy, né, escolhe a instância e faz as nossas predições. Bom, então vamos ver como é que isso acontece na prática. Vou mostrar aqui para vocês 2 opções. Uma, usando o Jupyter Notebooks, para quem é cientista de dados, está acostumado com isso, gosta de mexer no SageMaker, no Jupyter Notebooks, a gente tem essa opção dentro do SageMaker, mas vou mostrar para vocês também uma opção aí usando a interface gráfica. Bom, nessa demonstração, então, aqui a gente vai ver como a gente pode usar o Model Builder para estar fazendo o empacotamento do modelo e posterior deploy aí usando o SageMaker, tá? Aqui a gente tem uma página do repositório do GitHub da AWS, tá? Onde vocês podem ver não só esse, mas vários exemplos de Jupyter Notebooks que facilitam aí no aprendizado, tá? Bom, então a gente vai entrar aqui na console da AWS e direto para a página do SageMaker, e aqui a gente já tem um domínio preparado para nossa demo, tá? Mas é bem tranquilo de você poder fazer o setup do seu primeiro domínio. Uma vez que a gente faz o setup desse domínio, a gente vai abrir aí o nosso estúdio, né? Vamos abrir aqui o SageMaker Studio. Dentro do SageMaker Studio, vocês vão ter acesso aí a uma plataforma integrada, né, para poder fazer desenvolvimento de modelos, né? E tem inúmeras funcionalidades aqui, tá? Uma delas é o acesso ao Jupyter Lab, onde a gente consegue acessar aí Jupyter Notebooks, tá? Eu tenho aqui já preparado esse ambiente de Jupyter Lab. Então, uma vez que eu abro aqui o meu ambiente de Jupyter Lab, ele vai abrir uma aba separada para mim. E o que é legal é que dentro do Jupyter Lab eu consigo ter acesso também ao terminal, né? E aí eu consigo, por exemplo, clonar um repositório do GitHub lá onde tem os exemplos do SageMaker da AWS, tá? Então, aqui
já tem isso preparado, né? Então, vamos lá, a gente tem aqui esse Jupyter Notebook, que já tem algumas instruções explicando cada um daqueles pontos que eu mostrei ali no último slide, né? A questão do Schema Builder, né? A parte do Model Builder, onde a gente vai efetivamente aí fazer o empacotamento do modelo, né? Algumas outras configurações opcionais também, e dali para baixo, como a gente pode fazer aí exatamente o deploy do SageMaker Endpoint contendo esse modelo, né? Então aqui as minhas células já estão executadas, tá? Mas basicamente nessa primeira célula eu estou aqui importando as bibliotecas necessárias, né? E também pegando a role de execução do IAM. E aqui lembra daquele Schema Builder que eu comentei, né? Aqui onde você coloca um exemplo de entrada e um exemplo de saída. Então aqui exatamente está fazendo isso, né? Um prompt de entrada e a sua resposta pro Model Builder saber como que vai estar sendo feito da melhor forma o empacotamento para esse caso aqui, né? Então é exatamente isso que está fazendo. Tem uma frase em inglês e também aí uma resposta uma frase em inglês. Então essas são as configurações dos parâmetros que a gente fez aqui, beleza? Bom, agora a gente vai realmente criar um modelo que pode ser implementado, né? Usando aí o Model Builder. Então a gente vai só criar aqui um diretório para a gente poder estar trabalhando com os arquivos, tá? A gente vai estar usando o modelo Llama 2 7B no meta, que é esse daqui, e essa parte da configuração também é aquela mesma do slide anterior que eu mostrei para vocês, né? Então a gente tem a configuração aí do modelo, estou fazendo aqui a referência ao modelo, e aí ao Schema Builder que eu defini ali em cima, com o input de exemplo e o output de exemplo também, o lugar onde eu estou guardando o meu SageMaker, o meu modelo, né? E aqui definindo o modo que eu vou fazer o deploy, né? O modo que eu vou fazer o deploy nesse caso é em um SageMaker Endpoint, né? Que seria aquelas formas de deploy que eu mostrei no SageMaker. Dá para você fazer também um deploy local, né? Em um container local, nesse caso aí no próprio Jupyter, caso você queira fazer algum tipo de teste antes, tá? Uma vez feito isso, é só chamar aqui a função build, né? Então vou chamar aí modelbuilder.build, e aí ele vai estar fazendo todo esse processo de empacotamento do meu modelo, né? Para estar posteriormente aí fazendo o deploy, que seria esse passo seguinte aqui, né? Esse passo 3, deploy the model. Bom, para a parte de fazer o deploy do modelo, a gente vai estar chamando aí uma função deploy, né? E vou estar escolhendo o tamanho da instância que eu quero, essa G5 12x large, né? E uma vez feito esse deploy, eu consigo testar, né? Então eu tenho aqui mais um exemplo de input e output, né? E quando eu chamo esse predict, ele vai estar gerando para nós aí a resposta do modelo, né? A resposta à inferência. Então esse texto que vocês estão vendo aqui agora sendo destacado é justamente a resposta do modelo, né? Então vocês viram que como é simples, realmente em poucas linhas de código, a gente consegue aí já fazer todo esse empacotamento e também o deploy do modelo. Aqui tem algumas configurações adicionais, e se vocês quiserem, vocês também podem se aprofundar aqui, tá? Nessa parte do código. E é importante, né, depois você apagar tanto o modelo quanto o endpoint que você gerou ali em cima, para não isso não acarretar em custo. Bom, eu comentei que dá para fazer isso de uma forma visual também, e também aqui no SageMaker Studio. Ao invés de abrir o Jupyter Lab, a gente vem aqui em modelos, né? Então a gente vai criar um modelo implementável, né? E aqui é somente a gente preencher essas configurações aqui, que a gente vai conseguir tranquilamente fazer o deploy de um modelo, tá? Então aqui eu vou fazer um deploy desse modelo que a gente já tem pronto. Eu configuro qual é a instância que eu vou querer usar. Como eu comentei, a gente consegue configurar o número de cores de CPU ou do acelerador ali, no caso, que eu vou estar usando, o número de cópias do modelo, o número de memórias que aquele modelo vai usar, né? Para quê? Para poder aproveitar ao máximo aquele hardware, né? E no caso eu poderia estar fazendo deploy de um outro modelo nesse mesmo endpoint aqui, né? E aí definir uma outra quantidade de recursos para ele estar podendo usar, né? Dividindo aí com esse outro modelo que a gente tem aqui. Bom, voltando aqui agora para a nossa apresentação, vamos tentar resumir um pouco do que a gente falou aqui hoje, né? Bom, o SageMaker é um serviço gerenciado para a implantação de modelos de IA. A gente falou aqui como implantar modelos de IA generativo e falamos aqui como a gente pode tirar proveitos das funcionalidades de deploy e de inferência do SageMaker para estar fazendo isso com melhor custo e performance. O SageMaker é uma plataforma, é um serviço feito já com todas as funcionalidades necessárias para que você, sua empresa, independente do seu porte, pequeno, médio, grande porte, consiga fazer essas implementações, né? Consiga experimentar mais rápido, né? O que é muito importante, né? E falando em experimentar mais rápido, é importante a gente ter aí uma gama de modelos que a gente pode estar escolhendo, né? Para poder ajustar melhor para o caso de uso. Então, claro, você tem a opção de usar o Amazon Bedrock e os modelos que tem lá. E além disso, você consegue também usar toda a biblioteca aqui do SageMaker Jumpstart, que é um hub, né, para modelos tanto open source quanto proprietários, para que você consiga usar cada um deles aqui dentro do seu ambiente. A gente viu aqui opções de inferência para poder reduzir o custo, né? Endpoints com mais de um modelo, escalonamento, né? Auto-scaling, né? E inclusive o scaling para zero, né? A gente viu aí diferentes tipos de inferência, né? A gente viu como a gente pode usar eficientemente aceleradores, seja aí uma GPU ou instâncias inferência, né? E fazer como que o SageMaker faz aí esse posicionamento do modelo para você de uma forma gerenciada, para tirar o máximo proveito do recurso computacional que ele vai estar usando por trás. A gente viu como que a gente pode tirar o melhor proveito, né? O melhor desempenho por preço com GPUs, né? Como que vocês podem usar aí o container, né, de LMI para estar fazendo otimizações, né, fazendo mais otimizações ainda dentro do seu modelo para poder ser executado. E também um último ponto que o SageMaker vai oferecer para você é a parte de segurança e de conformidade, né? Assim como outros serviços da AWS, o SageMaker também tem ali preparado para você a parte de conformidade com diferentes programas aí já existentes no mercado. Se a gente fizer uma rápida comparação entre implantar um modelo desse tipo usando o SageMaker e implantar usando uma infraestrutura autogerenciada, seja aí, por exemplo, no Amazon EKS ou no Amazon ECS, né? No SageMaker a gente tem ali, claro, um custo de infraestrutura e um custo de operação bem baixo, já que é um serviço gerenciado. E, por outro lado, numa implementação autogerenciada, eu vou ter um custo de infraestrutura, né, que vai incluir aí computação, memória, armazenamento, redes, né, e aí um alto custo operacional, né, porque você vai precisar operacionalizar tudo por conta própria, essa parte aí de computação, de como você vai estar usando aquela instância da melhor forma possível, como você vai estar fazendo um scaling naquilo ali, né, como você vai tirar proveito do recurso que você está usando da melhor forma possível, como você vai fazer o roteamento das requisições e por aí vai, né. E além disso, você vai ter também o seu custo de segurança e conformidade, né, que você vai ter diversos outros pontos que você vai precisar tomar cuidado, que no SageMaker é mais fácil de você fazer. Bom, chegamos ao fim da nossa apresentação, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida podem me procurar, eu sou Gabriel Oliveira, como comentei, sou arquiteto de soluções da AWS e espero que vocês estejam gostando do evento como um todo. Obrigado e até a próxima.